Olá, muito boa noite. Quem fala é Rogério Guimarães, sou médico homeopata. Estamos aqui hoje, dia 11 de setembro de 2025, recebendo a doutora Angélica Pacheco, minha colega residente aqui em Uberlândia, médico homeopata. A Angélica tem duas formações acadêmicas além da medicina, que é a música e a fonoaudiologia. Uma grande amiga aqui de Uberlândia, que hoje vai trazer para nós aqui um caso clínico muito interessante, uma discussão que a gente espera que seja bastante proveitosa para todo mundo que está escutando e vendo a gente. Faço parte da HomeoArt, né, junto com meus colegas Dr. Gilberto e Dr. Hamilton, e a gente tem o maior prazer de receber, viu, Angélica, você aqui, e passo a palavra agora para o Dr. Gilberto para fazer a sua apresentação aí. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Rogério, Hamilton e Angélica. É um prazer imenso te conhecer, né, e trocar essas figurinhas com você. Realmente, o seu currículo deixa a gente muito entusiasmado de ver que você, acumulando esse conhecimento aí, você estacionou aí na homeopatia e está colocando coisas na sua embarcação, né? Vai ser muito bom te ouvir, acompanhar e deixar os nossos internautas, a maioria assiste depois, né, quando a live é postada no YouTube, mas sempre tem algum comentário lá e, se for necessário, eu repasso para você, de modo que você nos ajude a responder. Tá bom? Prazer em te conhecer, em te ter aqui, viu, Angélica? Obrigada, Hamilton. eu que agradeço. É um grande prazer recebê-la, Angélica. Você sabe que a Angélica é nossa companheira de trabalho, de estudo, lá no céu, faz ambulatório comigo, eu faço com ela e a gente fica trocando figurinha. E a Angélica é uma pessoa assim que entrou na homeopatia com maturidade já, sabe? Porque toda essa formação anterior, o tempo de vida, tudo isso daí, então a homeopatia para ela deve talvez falar sobre isso, mas ela já chegou com um entendimento diferente das pessoas que vão cru, que acabou de se formar, que ela já tinha uma grande bagagem quando entrou com homeopatia. Eu também fico contente porque ela falou, eu me encontrei, eu ouvi essa palavra, né? Bem, então quer dizer que a homeopatia tem algo a fornecer para as pessoas, né, e para os pacientes, tá? Seja bem-vinda, tá? Bom, boa apresentação. Tá bom. Primeiro, então, muito obrigada, né, pelas palavras tão calorosas de todos vocês e muito obrigada também pelo convite, né? Assim, foi uma surpresa muito gratificante quando o Rogério me enviou a mensagem, porque eu sempre vejo as publicações das pessoas que vão estar falando aqui, né? E são pessoas, assim, com um tempo muito grande na homeopatia, um estudo muito profundo, né? E eu, assim, venho aqui humildemente, com a minha pouca experiência em homeopatia, né, trazer aqui um caso, a gente conversar um pouco sobre homeopatia, que é sempre um prazer, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante em todos os meus homeopatas, né, com quem a gente convive, assim, todo mundo gosta muito de falar sobre homeopatia, né? Então, todo homeopata ama homeopatia e quer falar sobre homeopatia. Então, sempre que isso é possível, é uma grande felicidade, né? E também, assim, gostaria também de cumprimentá-los, os três, né, pela iniciativa, né, desse projeto aí, não sei o que os levou a começar, mas, assim, essa é uma coisa muito boa para a homeopatia, né? A gente precisa falar de homeopatia e quanto mais a gente estiver falando sobre homeopatia, isso chegar a mais pessoas, né? Tenho certeza que a homeopatia só tem a ganhar com isso, né? Então, assim, parabenizá-los, cumprimentá-los e também pela perseverança, porque imagino que, assim, o desafio que é semanalmente ter um programa assim, né? Ter um projeto assim semanal. Então, que vocês continuem e a gente só tem a ganhar com isso também, né? Então, vamos lá, né? Hoje eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, vou apresentar o caso e depois a gente discutir um pouquinho sobre uma questão assim que às vezes a gente fica assim na dúvida, né? Ali no consultório você fala, nossa, você atende o paciente, escolhe um remédio e de repente você fala assim, aí agora, que potência que eu vou dar, né? Às vezes a gente tem já algumas condutas, né? Mas, vez ou outra, um caso acaba assim, sendo um desafio, né? Nessa tomada de decisão. E esse caso foi para mim, por isso que quando o Sérgio falou, eu falei, acho que eu vou apresentar o caso, e porque depois eu também quero assim, saber, né, da opinião de vocês, o que vocês
vocês fariam na situação para a gente poder trocar experiência, né? Então, vamos lá. Então, é um caso de nevralgia do trigêmeo, né? O paciente me procurou em 23, né? Novembro de 23. Ele é do sexo feminino, na época ele tinha 50 anos, né? Hoje ele está com 52, e é solteiro. E aí ele vem com essa história, né? Que há 7 meses o sobrinho morreu, aí ele até questionou se seria um infarto, ele teve um mal súbito, né? E ele fala, eu que levei ele morto para o hospital, muito chocante. Há 5 meses, acordei e senti... a morte foi às 7, né? 2 meses, então, depois, ele fala que ele acordou e sentiu 7 choques seguidos, descendo da testa para a bochecha do lado direito. Tudo que sinto é do lado direito. No dia seguinte, no mesmo horário, o mesmo tipo de descarga elétrica. Fiquei com desespero. Depois do banho, senti mais leve um choque seco, como 2 ou 3 picadas de abelhas. No dia seguinte, no banho, novamente, encostando a toalha. Passei umas 3 semanas sem nada. E agora, há 2 semanas estou sentindo choques 2 a 3 vezes ao dia quando escovo o dente. Eu mudei meu jeito de ser. Para lavar o rosto, quando a água encosta, dá o choque. Hoje, tenho medo de tomar banho. Quando jogo água no corpo, não tenho. Quando jogo água no rosto ou cabeça, sinto o choque. Encosto a toalha com muita delicadeza. Tudo para escapar do choque. Mudei também a mastigação. Como coisas pequenas e mastigo com cuidado. Às vezes, o choque vem do nada. Enxugar a testa deu um choque. O primeiro foi muito forte, como se uma faca cortasse da testa até a bochecha, em vários pontos. Hoje são pontos, agulha, pontada, picadas de inseto, mas com intensidade muito forte. Meus choques são esporádicos, mas intensos e fortes. Aí ele falando sobre a morte do sobrinho, tristeza, nunca tive igual. Morreu um filho, tristeza avassaladora, eu que tive que dar a notícia para a mãe dele, o mundo tinha acabado, choveu o dia inteiro. Um pouco de culpa, se eu tivesse socorrido mais rapidamente, eu deveria ter ido no lugar dele, sentimento muito fundo. Eu trabalho desde os 17 anos, depois da crise da Dilma mudamos a loja, acrescentamos calçados e melhorou. A loja até hoje está indo bem, não temos empregados, eu e minha cunhada trabalhamos lá. E quando estava tudo mil maravilhas, veio a morte. Eu estava focado no serviço, mostrar que eu posso, mudei meu foco de vida, meu objetivo. Não estou focado em ganhar dinheiro. Perdi a graça que eu tinha antes. Trabalho, gosto de trabalhar, mas rezo pelo meu sobrinho, meu pai, aí nesse momento ele chora, pela manhã e à noite. Mas é difícil, sensação tristeza de não ter aproveitado meu pai, de não ter sido um irmão mais irmão e ser mais pai para o meu sobrinho. Aqui, assim, porque como eu cortei, né, a história, o pai dele faleceu há um tempo atrás e o irmão também foi fazer uma cirurgia cardíaca. O pai do menino tinha um problema cardíaco, mas parece que era de válvula e morreu na cirurgia. Então, assim, ele hoje mora com a mãe, com a cunhada e morava o sobrinho também. Então, e agora o sobrinho faleceu. E aí perguntando como é que ele é, ele falou, eu sou ansioso, eu tenho tiques, pegar na sobrancelha e puxar, morder a língua lateralmente, geralmente sempre do lado direito. Se compro hoje, gostaria de ter hoje, e quando chega, perde a graça. Minha gengiva sangra demais quando passo fio dental, é encostar e sangrar. Sobre alimentação, ele tem uma aversão à cebola, alho e verduras refogadas. Sobre o clima, ele fala que não gosta de clima nem calor nem de frio, prefere o frio, durmo descoberto e de madrugada puxo o lençol. Sobre medo, ser assaltado, morrer antes da minha mãe e da minha cunhada. Na infância eu assistia muito filme de lobisomem, terror, hoje não mais. Sono, durmo cedo, meu sono é bom. Sonhos, bastante com meu pai, irmão e sobrinho. Sonhos pulando, leão, lobisomem. Desculpa, eu não li aqui, que está coberto. Acho que é a coisa... a criatura vai te pegar, o sonho dele. Sou muito certo, muito rigoroso, tudo arrumadinho no lugar. Sobre o ar livre eu adoro tomar sol. Afetuosidade, sou meio bicho do mato para demonstrar carinho. Sou bem fechado, gosto de receber, né, carinho. Não gosto de receber elogio, envergonhado. Gosto de esconder o ouro. Nunca me exponho, não ligo de ficar sozinho. Se começar a sair direto, vou ficar com culpa, vou ter abandonado. Isso é sair de casa. Ele diz que não saía. Ele é muito metódico mesmo, sabe? Vocês viram ali no começo que ele descreve, tal dia eu tive tantos choques, outro dia eu tive... Porque ele ia marcando, ele sabia exatamente quantos choques ele sentia por dia, sabe? E aqui em relação a sair, então ele não saía de casa, ele tinha o hábito, assim, ele saía, ele até fala ali, estou conhecendo uma moça. Ele só se encontra com ela aos sábados, porque se ele sai e não fica em casa com a mãe e com a cunhada,
ele se sente culpado, né? Ele fala, eu já não falava muito e agora procuro falar menos. Eu conto quantos choques tomo por dia. Quando contei para minha mãe e minha cunhada há 3 semanas, no ato senti 7 choques em 10 minutos. Se eu soubesse a hora que ele viria, eu me preparava e eu me encolhia. Eu sou muito tímido, mas quando chega o cliente, parece que vira a chave e vira uma outra pessoa. Recebo bastante elogio. Antes de ir trabalhar, eu preferia ficar em casa. Está errado. Ele acha o trabalho muito importante. De lazer, ele gosta de assistir vídeo. Quando ele veio na consulta, ele já tinha entrado tudo quanto era vídeo sobre nevralgia de trigêmeo, estava em não sei quantos grupos e conversava com um monte de gente sobre isso, né? Aí eu pedi para ele falar dos choques. Aí ele falou, há 1 semana todos os dias. Nas situações de lavar o rosto, tomar banho, escovar dente e alimentação. O ponto da testa até a bochecha, acima da testa até a bochecha. E aí eu perguntei como que isso te afeta, né? Aí ele falou, sempre estou esperando o choque. Mudou os hábitos. Medo de movimento brusco, mas nunca aconteceu. Parece que inibe você. Inibe por medo de tomar outro choque. Que hora que vou tomar outro choque? Fico pensando 24 horas nisso. E aí ele tinha falado de culpa ali em cima, né? Eu tentei ver se ele falava mais alguma coisa. Ele falou só que sou muito certo e não gostaria de atrapalhar. Não trouxe muita coisa além disso. Ai, desculpa. Então, foi isso aí que... Ele, assim, tem hora que ele fala, mas ele é bem reservado mesmo, muitas coisas são muito perguntas diretas, mas às vezes ele acaba falando. Aí, isso foi a minha anamnese, né? E aí, após a anamnese, eu fui lá e fiz uma repertorização aqui, uma totalidade sintomática, né? Peguei aqui que tem 20 sintomas, né? E desses 20 sintomas, 5 remédios foram os que tiveram maior cobertura, com 13 medicamentos, com 13 sintomas, cobrindo 13 sintomas, né? 13, que são sulfur, beladona, fósforo, licopódio e cálcio, né? E aí eu não vi assim, né? Para mim ainda não estava claro, né? Comecei a pensar que caminho que eu ia seguir na escolha desse remédio. Aí pensei, né, em ver a questão do miasma. E para isso eu me apoiei nos miasmas de Sankara. E daqueles 5 ali, a gente tinha um remédio que era do miasma agudo, 2 remédios do miasma de Psora, 1 remédio de psicose e 1 remédio de tuberculina. Né? Então, são 4 miasmas diferentes. Né? E aí, fui procurar, né, lendo um pouco sobre cada um, né? E aí a gente sabe que o Sankara trouxe para a gente 10 miasmas, né? Então aqui nós temos esses 4 que foram os que surgiram. Então no agudo você tem uma sensação de perigo, de morte, né? Surge subitamente, dura pouco tempo e termina subitamente também. Normalmente a pessoa está em estado de pânico, estado de choque, medo intenso, ansiedade aguda. E é comum em doenças como infecções agudas, febres súbitas, cólicas violentas, dor intensa, ataques de pânico. Na Psora, é uma sensação de carência que é inadequado e tem um esforço constante. A sensação de que não sou capaz, não consigo, né? E normalmente a pessoa sente ansiedade crônica, insatisfação, desiste facilmente, sensação de limitação. E normalmente as doenças são distúrbios funcionais, doenças crônicas, sem lesões marcantes no início, alergias, problemas de pele, distúrbios digestivos. Na psicose, sensação que existe uma falha ou imperfeição escondida. E aí ele não pode, é uma coisa que ele não pode mudar e ele tenta esconder isso, né, e compensar. Então, normalmente sente vergonha, ansiedade de ser exposto, medo da rejeição. E aí a gente vai ter hipertrofias, como verrugas, pólipos, tumores, ou hipotrofias, como a osteopenia, e doenças de repetição também. E o tuberculínico, que é uma sensação de estar preso, limitado e sufocado. Então, é um esforço constante para sair dessa situação de opressão, né? Então, isso gera uma inquietude mental e física, desejo de liberdade, impaciência, e normalmente são os casos de infecções respiratórias recorrentes, asma e tuberculose. Então, avaliando aqui esse quadro, né, eu achei que o paciente se enquadrava muito ali no miasma agudo, né? E comecei a direcionar meu pensamento para esse quadro, né? Pensando que seria
teria ali. Então, porque ele apresenta esses temas, né? Fiquei com desespero, tudo para escapar do choque, como se fosse uma faca, como se uma faca cortasse, choques esporádicos, intensos e fortes, choque que vem do nada, então é súbito, né? E aí gerando medo de tomar banho, medo de movimento, medo de tomar o choque, né? Então, são temas que ele apresenta e que estão ali presentes dentro do miasma, né, agudo de Sankara. E aí, ainda olhando aqui o livro do Viginovsky, esse do tratamento das enfermidades agudas, embora aqui a gente não está falando de uma doença aguda, né? Porque ele já fazia 5 meses de acordo com a nossa classificação, né? Ele já tinha 5 meses que ele estava sofrendo com essas dores, né? Mas eu achei interessante que o Viginovsky, né? Não sei, para quem não conhece esse livro, ele, para cada patologia, para cada enfermidade, ele apresenta os 10 medicamentos que ele teve mais experiência, né? Que foram mais usados nessas enfermidades, e também ele apresenta uma ordem, né? Então, por exemplo, esse que está com a bolinha preta e em negrito é o que normalmente tem maior resultado para aquela patologia. Aí depois você tem aqueles que só estão em negrito e depois aqueles que só estão em caixa alta sem negrito. Então, isso também indica uma ordem de importância. E aqui, então, a gente tem a beladona também, que está lá no miasma agudo, e aqui ele cita, né? Aqui fica um pouco pequeno, mas aqui ele descreve que é do lado direito, né? Aqui ele descreve também piora pelo frio, por aplicações, mas o paciente, eu interroguei sobre isso, ele não conseguia fazer essa diferenciação. Então, aqui tem uma descrição um pouco também da beladona, né? E como que a dor seria nos quadros que seriam melhores tratados com beladona. E aí, procurando na matéria médica, empatar que você lê lá. Os efeitos são súbitos e violentos, no corpo, nas partes e as secreções. Então, as secreções, as partes do corpo e o corpo são tudo. A dor neurálgica severa, que vem e vai subitamente. As dores são pulsáteis, agudas, cortantes, repuxantes ou dilacerantes, de uma severidade enlouquecedora, indo e vindo em ataques repetidos. As descargas são quentes e estáveis. Espasmos, choques, torções e contraturas, que se apresentam em partes do corpo, como garganta, vagina, etc., ou em todo o corpo. Então, aqui foi confirmando, né? E aí eu resolvi prescrever a beladona. E aqui eu fiz uma repertorização, inclusive essa aqui eu fiz agora, quando eu estava preparando a aula, então, porque lá eu só tinha feito aquela totalidade, né? Eu não fiz uma repertorização com uma síndrome mínima e de maior valor. E aqui eu fiz, e aqui de novo, ó, beladona e fósforos empacado, e agora ainda apareceu nux vômito aqui, encobrindo 5 sintomas. Mas ele não tem essa agressividade aqui, né, de nux vômito, e ele também não tem essa inquietude, né, de fósforo, que fala lá do miasma tuberculino. Então, embora eu não tivesse essa repertorização, que acho que foi uma boa escolha, né? E aí, depois que a gente decide, então, e aqui é o tema da palestra de hoje, então cheguei no remédio. E daí agora, né, qual potência, né? Como que eu vou escolher uma potência? E aí, se a gente vai na história, né, ao longo da homeopatia desde Hahnemann, a gente vê que não existe, né, uma regra, né, para qual potência escolher, qual, né? Então a gente vê aqui que Hahnemann começou usando as baixas, depois foi subindo, até que no fim da vida ele usava LM, né? Bornhaus usava muito a 30, né? Ele usava mais baixo e médio, não usava muito alto. O Kent usava muito as potências altas. Esse Stuart Close, ele usava tudo, baixa, média e alta. O pessoal da escola americana também variava entre 30 e as altas. E o Sankara, ele escolhe a potência, né, de acordo com a profundidade do caso que ele tem, né? Então aqui, de acordo com a profundidade, né, que ele fala que são os níveis da sensação, se a pessoa, né, fala só sobre aquela doença, né, aquele paciente que vem só fala sobre a doença, você tenta aprofundar, ele não fala mais nada, ele usaria uma 6CH. Se já está no nível 2 de sensação, que ele consegue falar como isso lhe afeta, como é que ele se sente em relação a isso, né, já aprofunda um pouco mais, ele usaria 30. E aí ele vai descendo, né, passando pelas ilusões, né, tudo, até chegar lá nas potências mais altas, né. Isso aqui está no livro dele, o esquema de Sankara, não sei se hoje ele mudou, né, ou se ele faz assim ou não. Então, essa é a maneira dele fazer. E aí ainda, se a gente, aqui eu peguei o Dr. Rui Madsen, né, nosso colega lá de Campinas,
que em 2 momentos, ele tem esse texto aqui que ele apresenta, né, e defende e mostra como que a ideia, como que a homeopatia é considerada uma ciência, né? Baseado nos grandes pensadores, filósofos, ele vai mostrando que a homeopatia é realmente uma ciência. E ao defender isso, ele mostra para a gente que ele divide, né, as características, os princípios da homeopatia, ou tudo que rege a homeopatia, em 2 grupos. Um grupo mais central, que ele considera mais importante, que ele chama de núcleo rígido, e que ele fala que isso aqui é o que faz a homeopatia, ser uma ciência. Então, para ela ser considerada uma ciência, né, a nossa homeopatia clássica, isso aqui tem que ser sempre seguido, né? Então, tem que estar boiada no vitalismo, tem que ter a experiência, totalidade sintomática, similitude, a individualização dos sintomas, remédio único e a dose mínima. Então, isso é um núcleo rígido, né? Isso aqui não muda. Mas tem outras coisas que permeiam esse núcleo rígido, né? Que são o que eles chamam de cinturão de defesa, que são ou terapias auxiliares, que são coisas que existem, podem nos ajudar, mas que não fazem parte do núcleo rígido. Isso aqui pode mudar. Isso aqui você pode usar ou a teoria dos miasmas, você pode fazer hierarquização de sintomas, né? Aqui tem a questão da diluição, né? Que é o que a gente está falando aqui hoje, da potência, né? Então, isso aqui pode mudar, que a homeopatia continua sendo a homeopatia, desde que essas outras características, esses outros princípios sejam mantidos, né? Então a gente vê aqui que então a potência está aqui, a dinamização, né? Ela faz parte, mas não define a homeopatia por si só. Por isso que a gente hoje não tem, né, uma definição. Cada médico, né? Inclusive aqui ele fala assim, a expressão dele aqui, eu estou repetindo, ele fala: cada médico tem a sua mania, cada um prescreve como acha que tem que prescrever, né? E também ele tem no curso dele, ele tem uma aula lá sobre potência e posologia, e que ele aborda de novo esse tema e apresenta alguns autores, inclusive aquele Stuart lá, Close Stuart, parece. Ele é um das bases que ele usa nessas aulas, e tem outras pessoas que ele usa. E chega também na mesma conclusão, que a potência, isso não é definido por ninguém. Cada um usa a potência que quiser, a que achar mais adequada, e assim vai. Então, pensando em tudo isso, né, o que eu fiz? Meu pensamento na época, o que eu pensei? Eu falei, ele tinha sintomas que apareciam várias vezes ao dia, mais vezes do que ele falou ali na consulta, na verdade, e não tinha... e eram repetitivos, né? Apareciam várias vezes ao dia. Então eu falei, eu gostaria então de dar um remédio que eu pudesse repetir mais de uma vez ao dia. Por isso eu escolhi uma potência menor. Escolhi 9, que eu falei, né? Poderia ter escolhido 6 também, mas eu achei, não, vou escolher 9, né? E aí ele começou a tomar, né? Aí a consulta dele foi dia 9, dia 16 eu tinha pedido para ele me entrar em contato, né? Me falando como é que ele estava indo, tal. Aí ele me mandou uma mensagem e falou: olha, comecei a tomar na sexta-noite. No sábado, já percebi que não tive nenhum choque à tarde. Eu sempre tomava uns 2 ou 3 aqui na loja, à tarde, né? No sábado, uma semana antes da consulta, eu tomei 14 choques à noite. Então, vocês veem, ele não tinha falado sobre tudo isso antes na consulta. E aí, no dia seguinte, depois de tomar o remédio, eu só tomei 2 e relativamente fraco. Então, isso no sábado. No domingo, não tomei nenhum. Na segunda, 1 ou 2. Na terça, acho que 1. Na quarta, acho que 1 ou 2. Hoje, que é quinta, até agora nenhum. E na parte da manhã, era a maior incidência dos choques. E ele estava falando, acho que era no meio do almoço, sei lá. E aí, com essa resposta, né, eu falei, olha, então vamos passar para 2 vezes ao dia, diminuir o número de tomadas, porque ele estava tomando 3, passei para 2. E assim, depois eu falo o que eu ia falar agora. Aí o retorno dele estava marcado para um mês depois, dia 11 de dezembro. Aí ele fala, parece até milagre. Comecei a tomar no dia seguinte da consulta. Os choques diminuíram já no início, tanto em quantidade como em intensidade. Depois de 2 semanas acabou. Já faz 2 semanas e meia que estou sem choque nenhum, mesmo passando para 2 vezes ao dia. O medo de tomar banho está passando. Lá na consulta ele falou que o sono dele era bom. Aí agora ele falou, está ótimo, está melhor.
melhor. Eu acordo menos e durmo mais rápido. Acordo bem, até mais alegre, porque sei que não vou ter os choques. A dor me perturbava. A disposição. Voltei a fazer atividade física, estou com disposição, voltando à vida normal. Estou saindo à noite, alegre com as amizades, tudo igual ao que era antes. Apetite está bom, antes eu tinha medo de comer. Antes eu tinha medo de comer, escovar dentes, tomar banho. Agora passou. Aí eu passei para minha conduta foi manter o 9 CH, 3 gotas, uma vez ao dia se necessário, porque ele já não tinha mais sintomas, né? O ano passado, em 24, de novembro de 24, eu ia dar uma palestra e mandei mensagem para alguns pacientes para eles responderem uma pergunta para mim, como que a homeopatia tinha ajudado, né, na vida dele. Aí ele foi um dos que respondeu e a resposta dele foi essa. Depois do tratamento, as dores acabaram, não sinto mais nada. Depois dos 5, 6 dias, acho que assim, demorou, né? Uns 5, 6 dias para os choques pararem e até hoje. Estou no céu. Até esqueço que tive isso. Está ótimo, melhor impossível. E agora, um ano depois, quase, né? Isso foi em novembro do ano passado. Mandei mensagem, continua super bem, sem queixas, né? E sempre agradecendo, né? Porque realmente a homeopatia, a gente teve um resultado bom, né? E assim, o que eu ia falar aquela hora e que eu não falei, porque assim, eu me surpreendi muito, porque o que eu esperava quando eu retornasse ou quando eu conversasse com ele nos 15 dias depois, né? Que ele falasse, olha, eu tô tendo choque, mas tá bem menos ou tá mais fraco, né? Não que em 2 semanas tivesse acabado, né? Ainda mais com uma potência baixa, assim, porque quando eu prescrevi, eu falei, acho que vou precisar mexer nessa potência, né? Depois, e não foi o que aconteceu. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu esperava a melhora, mas não esperava nesse nível, né? E aí, então, era essa pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Com esse caso, o que vocês acham? Se vocês teriam tido essa mesma conduta, ou se vocês usariam uma outra potência, né? O que vocês acham disso? Acho que pode parar de compartilhar agora. Eu vou parar aqui para a gente poder conversar. Aqui os nossos IPs, agora que é a época, né, de muito IP na nossa região aqui do Cerrado. E aí, então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham em relação à questão da potência, nesse caso, o que vocês fariam, se concordam ou não. Hamilton, Rogério. Quem quer começar? Eu já passei a bola. Passei a bola para você, Hamilton. Tá bom. Angélica, eu lembro quando o doutor Cafu veio aqui, ele veio em 2006, mas em 2007 eles estão numa escola muito pragmática, né? Então ele estava falando assim, era 30, 200, 1.000, 10 mil, 50 mil, né? E na psória ele dava um, na psicose da outra, na sífilis estava outro. Eu estava sentado, o Nicola estava do meu lado, o Félix estava do outro, o Gamarra também estava junto, e o Matheus estava com um problema na coluna, então ele não sentava, ele ficava andando para lá e para cá. Aí o Matheus me cochichou, assim, 10 mil casos comprovados de cura homeopática das mais diversas denominações, né? E o Aldo Farias fez aí uma live em que, naqueles homeopatas do primeiro tempo, eu esqueci o nome do homeopata, né? Mas ele falava assim, é da turma Boarding House, aquela turma bem do começo, mas não era o Jar nem o Boarding House, eu esqueci o nome dele. Mas o Aldo falou assim, ele falava, né? A questão das dinamizações está em aberto, né? Então, a questão das doses, né? Únicas ou repetidas, dose única e repetida, as duas funcionam. E a dose única ela é muito defendida até a 5ª edição. Na 6ª edição já se abre para a dose repetida, né? Com o aumento da potência, né? Nós estamos usando aí, seguindo a Wright Homeopathy, né? Ele só usa dose única, né? E a escola do Pasquedo também usava dose única, né? E eu acho que foi muito bem. Eu começaria com a dinamização de baixo para cima, a mais baixa, para ir subindo, principalmente porque dentro do conceito do Sankara, já que você usou, os miasmas agudos é mais por a dinamização mais baixa, né? Mas havia outro critério também. Às vezes o miasma agudo dele não tem a ver com enfermidade aguda, tem a sensação, é a sensação de que uma coisa vai acontecer e que ele não tem agudamente, né? Ou morre, ou sara, né? Então, essas coisas acônicas, tem essa sensação, estramônio, tem, mas pode ser doenças crônicas, mas vem essa sensação, né? Uhum. Acho
que foi muito bem. E mostrando que era um quadro, pela evolução, você não teve a gravação, as indemnizações, você não teve a gravação, conforme foi melhorando, você foi diminuindo o estímulo, eu faço isso também, né? Não sei o que o Gilberto, o Rogério acham, e até que uma hora você até deixa, toma se precisar. É até bom deixar na mão do paciente alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E não me parece assim, porque às vezes a gente suprime uma doença e aparece outra mais grave, mas você já tem um período de evolução muito grande, mas a supressão também acontece muito quando ela tem uma queixa crônica, tem uma enxaqueca há 20 anos, some a enxaqueca e o paciente não melhora das outras coisas. Mas ele melhorou o sono, ele melhorou a disposição, ele não teve uma piora mental, né? Uhum. E eu acho que tá indo muito bem. Você ficou muito feliz com o caso, né? O Olha, paciente eu fiquei. Eu então, tá fiquei. certo. Não Vocês estão precisa, me vendo? Porque não precisa ficar aumentando a dinamização, né? Tá bom, acho que eu falei bastante dele. vocês estão me vendo? Estou Estamos. vendo. Ah, porque Não que nem os ministros do Supremo, porque um fala 11 horas, os outros falam 5, mas tá bom, o tempo aqui tá bom. Deixa para o Gilberto ou para o Rogério comentar. Rogério, Então, Gilberto, segue. pode comentar. Então, eu endosso as palavras do Hamilton, mas eu gostaria de reforçar alguns aspectos, tá? O primeiro deles é a respeito da escolha do medicamento, que é a primeira coisa que a gente faz para depois resolver a dinamização, né? A escolha do medicamento, eu recorro ao Kent, no livro Filosofia Homeopática, quando ele fala que toda classificação é inútil. Porque a diferença que você tem que fazer na hora de escolher o medicamento é se aquela matéria médica, né, tem na sua dinâmica a mesma dinâmica do paciente. Porque a seleção de alguns sintomas do paciente para a gente repertorizar, dá esse leque aí, conforme você constatou, selecionou 5 medicamentos, né, mais bem pontuados, né, e a partir daí a sua escolha deve ser por estudo de matéria médica, né? O que a beladona tem, o sulfur, né, fósforos, cáustico e mais um outro. E aí você vai comparando para ver, né, se você tem sintomas mentais do paciente ou gerais, ótimo, você tem uma comparação costuma ser mais consistente. Senão você vai para os sintomas locais, né? Ver como é que é a dor, quais são os fatores que aumentam, que diminuem, entendeu? E baseado nisso a gente pode fazer a escolha do medicamento com uma boa possibilidade de estar adequado. Outras questões filosóficas, eu acho que... Ó, você está ganhando os parabéns aí, ó. da mamãe. Tudo bem. Que o caso é uma evolução boa, eu acho que o Hamilton deixou isso claro, né? O paciente melhorou no geral, parece que ele até não gostava de sair de casa e passou a sair, né? Eu acho que são algumas coisas que às vezes o paciente nem percebe, né? Não dá tanto valor, mas a gente sabe que é sinal de uma boa resposta. Bom, no segundo aspecto é a escolha da dinamização. Posso só te fazer um parêntese em relação à escolha do medicamento? Porque realmente, por que eu fui para a teoria dos miasmas, né? Porque ali na consulta eu não conseguia ter... Ele piorava com toque, né? Mas não tinha questão de calor, frio, se melhorava, se piorava, né? Algumas coisas que me embasassem mais. E até, eu não sei, acho que eu pulei algum slide, porque logo, enquanto eu estava fazendo a repertorização, eu mandei um WhatsApp para ele e perguntei, né? Falei... Quando você está no banho, né, a temperatura da água muda alguma coisa? Se você tomar banho mais quente ou mais frio? Aí ele falou, eu não sei, porque eu não suporto água quente, eu só tomo banho frio. A minha mãe gosta de água quente, mas eu não gosto. Então, eu não sei te falar se a dor melhora ou piora com a temperatura. Mas é um sintoma geral dele, né? É um sintoma geral, tanto é que depois, lá na totalidade, lá tá, eu pus, na totalidade eu considerei. E aí eu perguntei para ele, e você percebe
durante a dor, né? Se você sente alguma coisa em alguma outra parte do corpo, né? Ele falou assim, não, nunca percebi, nunca percebi se eu sinto nada antes ou depois. E aí eu perguntei, você percebe se... Porque eu já estava pensando, né, no remédio. Você percebe se o seu rosto muda, né? Se fica vermelho? Aí ele virou e falou assim, não, eu não sei porque eu não olhei no espelho na hora. Mas eu percebo que ele fica quente. Meu rosto fica quente na hora da dor. E aí eu não sei porque logo depois da dor eu fico com raiva, eu fico nervoso. E aí eu não sei se eu sinto o rosto quente por causa da raiva ou se é por causa da dor. Então, aí eu fui me direcionando, né? Claro que eu não fui direto, né? A gente vai por um caminho, vai por outro, vai confirmando, vai, né? Uhum. Dando outras possibilidades. Então, assim, esse também foi um caminho. Acho que eu pulei um slide, porque eu tinha isso aí documentado. Então, assim, só para justificar também, né? Como é que foi essa escolha do remédio. Pode continuar. E todos nós temos os casos defectivos, né? Que o paciente quer falar só sobre, às vezes, o quadro físico, sintomas físicos, né? Você tenta entrar um pouco no íntimo, né? Na parte emocional, e o paciente se fecha. E isso, apesar de que ele deu material aí que ele estava com um transtorno após, né, uma morte em família, né? Que o afetou. Tem uma biopatografia aí, né? Mas Belladonna não cobre isso. Uhum. Se você for lá, pelo menos no Ariovaldo, não tem Belladonna. Né? Então, mas nem sempre cobre pelo transtornos da morte, mas pode cobrir pela forma com que ela reagiu à morte. Ah, sim, igual. Pode ser susto, às vezes... Ele é uma tristeza. Choque, né? Um choque. Pode ser alguma coisa, né? Que a morte... Transtornos não é só o transtornos por, mas às vezes pode ter um transtornos por morte e ela sentiu uma coisa completamente diferente, né? No futuro, porque, sei lá, eu não vou ter a pessoa que me ajuda mais financeiramente, né? Pode ter, né? Mas essa questão do sintoma, a gente tem que pegar o máximo profundo possível, né? Mas tem que pegar o que aparece. Eu lembro do Dr. João Schaff, fez um estudo muito bonito do medicamento, com a simbologia. Ele deu uma aula maravilhosa sobre Brionia alba, né? Mostrando que era uma trepadeira, então ela se aderia a outra, então por isso que ela não gosta do movimento, e suga muita água, então ela tem muita sede, e ligou a pobreza, ao futuro, todas as coisas de Brionia, mas ele deu o Brionia porque a pessoa tinha uma diarreia de cor esverdeada, que não podia se mexer e tinha muita sede. Foi o que saiu na consulta. E toda essa temática ele foi pegando ao longo dos anos que ele foi conhecendo o paciente, porque a evolução foi maravilhosa, né? E foi o que ele conseguiu pegar lá, né? Mas o paciente teve uma transformação muito grande e ele conseguiu pegar todas as temáticas de Brionia, assim, mais importantes, né? Mas a entrada dele foi o que o Hahnemann fala, sintomas característicos, né? Apesar de você ter feito várias abordagens assim, no final você foi pensando isso que o Gilberto está falando, né? Que a Belladonna é um remédio, né? Inclusive tem aquela característica da Belladonna, né? Que é anjo da saúde, né? E demônio na doença, né? E ele, quando ele tem a dor, ele fica raivoso, colérico, né? A cólera da Belladonna é muito violenta, né? Eu acho que é muito interessante. A homeopatia tem um leque de possibilidades, né, do emprego, do medicamento, e essa conversa de vocês dois aí me fez lembrar que eu, quando fui para morar em Brasília, isso já tem uma penca de anos, eu tinha amizade lá com um senhor já bem idoso na época, e ele gostava de contar um caso que na família dele tinha uma pessoa que tinha crises de amidalite de repetição e eram muito ruins, muito desagradáveis. E aí alguém soube que ela gostava demais de sorvete e falou para ela, olha, toma fósforos, você vai melhorar. E a paciente nunca mais teve crise de amidalite. Então, assim, que maravilha, né? Sabe? Bom, então, assim, eu acho, assim, que todos nós aqui estamos aprendendo, viu, Angélica? Se você falou a respeito da humildade, é coisinha difícil.
Sabe? Mas a gente está tentando, pelo menos não ser arrogante, não ser prepotente. Tá? Então, assim, essa conversa aqui é uma troca de ideias, troca de experiência, né? Como você mencionou a questão da dinamização também, eu gostaria de dar um pitaco, né? Porque eu trabalhei durante muitos anos com dose única de FC200 para cima. A partir de uma certa época, eu passei a trabalhar com LM e percebi que acima da 20 LM em dose única, eu tinha o mesmo resultado costumeiro com FC200, 1000, 10.000, tá? Bom, e aí eu continuei, né, com as minhas observações, até que eu cheguei à conclusão que o que importa na dinamização, sim, é que se for baixa dinamização, C1, C2, C6, C9, C12, você vai ser constrangido a usar dose repetida. Num paradoxo, se você usar C30, especialmente C200, você vai poder usar dose única. Eu não tenho uma ideia por que é assim, mas na prática é. Agora, o que importa é que se você tratar um paciente com... no livro eu publiquei alguns casos de C6 com resposta global, existencial, dose repetida. Então, a questão é, se o medicamento estiver bem adequado para o paciente, você faz a escolha que você quiser, porque isso, agora, é um conceito antigo, bem antigo na homeopatia, é que quando o remédio está adequado, ele atua qualquer que seja a dinamização. Não é, Hamilton? Sim. Agora, queria complementar uma coisa, não sei se vocês concordam. Nos pacientes lesionais, com pouca energia vital, não vale a pena ficar usando dinamização muito alta. E a gente pode ir de baixo para cima também, ir rastreando, se for o caso, né? Mas aí tem mais indicação de dar dose repetida em dinamizações mais baixas do que no paciente que tem uma excelente vitalidade, né? Eu não tinha essa ideia, mas eu comecei a tratar quase todos os pacientes com baixa dinamização, dose repetida, como você fez, Angélica. Os indianos que vieram aí, eles dizem que eles têm menos agravação, porque eles usam muito pouca quantidade, eles usam uma gota. E o Hahnemann fala isso no Organon, que ele usava um glóbulo, que é a menor dose que ele podia dar. Porque o glóbulo é uma gota diluída. Menos que uma gota, né? Eu não sei, eu ainda não percebi que a quantidade influencia. O que você acha, Gilberto, Rogério, Angélica? Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho. Nos meus 15 anos aí de homeopatia, eu percebo, né? Vou dar meu relato pessoal. Pelo menos comigo está sendo assim, né? Eu vou tendo as minhas fases de escolher potência, né? Já trabalhei com dose única, LM, dose única de novo, dose repetida. E aí eu percebi, né, que leva um certo tempo mesmo para a gente se adequar dentro do entendimento que faça mais sentido para a gente, qual potência dá. Então, eu vejo que é um tema assim, bastante complexo dentro da homeopatia definir. Então, o primordial é fazer uma boa repertorização, né? Escolher o que é um sintoma homeopático, ir na matéria médica e escolher qual medicamento prescrever. E depois, posteriormente, fazer observação prognóstica, observar a lei de Hennig, enfim, né? Mas me parece, diante aí dos estudos, vamos falar assim, mais quânticos, que casos, igual o Hamilton trouxe, né, casos lesionais, principalmente os lesionais graves e os incuráveis, para mim faz mais sentido usar potência baixa. Casos funcionais, principalmente casos funcionais muito recheados de sintomas mentais, altas potências em dose única, me parece que tem uma resposta melhor. E é assim que eu tenho trabalhado, né? Só que muitos dos pacientes, né, o quadro está tão confuso que, primeiro, que a gente não consegue definir se é lesional, se é funcional, se está grave, se está leve, enfim. Né, é muito ali da nossa intuição, né, do nosso feeling, e aí cai naquela coisa aquela questão que eu já trouxe algumas vezes aqui, né? É o médico homeopata se tornar cada vez uma pessoa com menos doença e mais curada, porque aí, certamente a gente vai melhorar a nossa intuição, né? E eu percebo que uma intuição naquele momento ali, que está só você e o paciente, e está ali na sua mente, né? C30, C200, dose repetida, dose única, LM, fluxo contínuo, quanto mais presente, quanto mais uma relação médico-paciente estabelecida, melhor e mais fácil fica para a gente escolher a potência, ok? E é isso. Gilberto?
Só que eu acho que sim, e realmente assim, isso é um tema que não tem assim, não tem um consenso mesmo, né? Dentro da homeopatia, eu acho que é muito pessoal mesmo, ali no momento, no feeling, você sentindo o paciente e de acordo com o que as bases, né, que você segue dentro da homeopatia, né? Então, se você usa potências mais baixas, você pode fazer doses mais repetidas, potências mais altas, não tão repetidas, né? Ou dose única, ou menos vezes, né? Mas, e buscando, porque realmente não existe um consenso. Não existe ao longo da história, não existe, até hoje não existe, cada um vai se basear, né, no que está te norteando naquele momento para fazer essa escolha, né? Não sei o que vocês acham. Angélica, nos meus pacientes familiares, né? Filhos, esposa, netos, né? Sobrinhos, aí eu dou um vidrinho e falo, toma de 2 em 2 horas, vai melhorando, vai passando. Nenhum toma mais do que uma vez. Aí chega no outro dia, pai, não melhorei. É pai ou avô, sei lá. Né? Uhum. Eles não tomam, né? Porque eles estão enrolando. Tem que melhorar. Desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo a dose repetida no início do tratamento, porque tem pacientes que vêm, nós temos que ver o meio que nós estamos, né? Tem pacientes que vêm tomando 5, 6 medicamentos, né? Aí você dá uma dose única, nós estamos trabalhando contra a cultura, né? Contra a vontade. Eu acho que o remédio fizer efeito e o paciente tinha nevralgia, passa a nevralgia, ele está feliz. Ele não precisa ficar tomando o remédio. Mas nem todas as doenças são assim, nem todas as evoluções são essas, né? Então, fica um pouco mais próximo da realidade dele, né? E às vezes até eu faço assim, eu dou uma 30, falo, se você ficar doente, 2, 3 dias, toma mais vezes por dia, nesse período. E se não melhorar, ele tem que avaliar, ver o que vai fazer, né? Isso tem resolvido, eles têm uma certa independência, né? Do que só a dose única também te cria muita independência e talvez exige para algumas pessoas o uso do placebo, né? Que pode dar algum problema também. Né? Embora placebo não seja enganar, placebo significa agradar, prazer, né? Então você quer agradar sem fazer o mal, né? E o efeito placebo é um efeito conhecido na medicina, né? Mas a dose repetida também tem esse efeito placebo, porque a pessoa dá uma aderência ao tratamento. Efeito placebo do ponto de vista positivo, né? O efeito medicamentoso a gente sabe que existe. Né? Mas a repetição, porque até, viu, Gilberto, eu penso assim, quando a gente dá a dose, o paciente se equilibra, as outras doses não estão fazendo tanto efeito, porque já não tem semelhança. Só que de vez em quando ele dá uma desequilibradinha, ele já faz efeito, né? Não sei se é válido. É complexo, né? Não sei se é válido. É verdade. Se o paciente melhorou, né, o remédio, as doses que ele tomou, houve solução do caso, né, do quadro, continuar tomando é possível que vai manifestar efeitos, né? Começar a correr o risco de efeito patogenésico. Né? Vai melhorando, vai diminuindo, né? Mesmo no quadro agudo. Gente, eu tenho uma live na PH agora. Que ótimo. Que bom. Angélica, foi muito bom você ter vindo, tá? O seu caso, a sua apresentação, né? Eu fiquei muito contente de ver você com esse trabalho aí na homeopatia. Vai pensando aí nos casos bons que você puder trazer, se não for para a live, pelo menos para mandar para nós o material para a gente poder aproveitar, tá bom? Tá bom. E mais uma vez agradecer o convite, viu? É um prazer e foi muito bom estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, viu, Angélica? Parabéns, obrigado, foi muito bom, tanto que passou tão rápido, né? Já acabou, estamos com 59 minutos, né? Obrigado mesmo, gratidão, e espero o mais breve possível você conosco aqui para falar de algum tema que você sinta à vontade. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Gilberto. Boa noite, gente. Boa noite. Boa apresentação, Hamilton. Até mais. Tchau, obrigada, gente. Um abraço. Obrigado a você. Outro. Tchau.